A paz, irmãos. A gente está aqui mais um dia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. É uma palavra que também, quando eu me converti, o Senhor me revelou sobre o marido bíblico, né? O padrão bíblico de marido, que vive uma conduta, uma vida com princípios baseados na vontade de Deus, no reino dele, naquilo que ele deixou pra gente, né, como direção, daquilo que um bom marido ele deveria fazer para com sua esposa, né? Então a gente vai ler algumas passagens aqui. Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Está em 1 Coríntios 11, 3. Então, Cristo é a cabeça do homem, né? E a gente sabe que Cristo é a cabeça da igreja. Então, é um paralelo, né, do amor, da dedicação, de tudo aquilo que Jesus deixou de amor, de provas de amor, porque não houve amor maior do que Jesus ter morrido pela própria noiva, né? Ele morreu pela noiva, pela igreja. Então, assim, Deus faz uma analogia do que o homem, exemplo, o homem bíblico, ele precisa fazer com sua esposa, um amor verdadeiro, um amor sacrificial, porque o amor de Cristo, ele morreu. De tanto que ele amou a igreja, a noiva, ele morreu por ela. Então, assim, é o homem para Deus, o homem bíblico, um homem bom, um homem amoroso, um homem que entende que a mulher, por mais que ela seja a coluna da casa, que ela sustenta peso, ela resiste, ela também é frágil como uma flor. E a gente vê lá em Salomão falando, né, da mulher, de que ela é como os lírios. Lá em Cantares de Salomão a gente vê, né, um homem amoroso, dedicado, que trata a mulher com todo amor. Então, a gente pega algumas bases bíblicas para que a gente possa embasar, né, esse homem, esse marido padrão bíblico para uma mulher também que é virtuosa, sabendo que um completa o outro. O homem, ele não pode maltratar a esposa porque ele está maltratando a si mesmo. Assim como a esposa não pode maltratar o marido, nem falar mal dele, porque tá agindo contra ele mesmo. Então, eu vou citar aqui algumas características que Deus dava, do valor que Deus dá a esses homens, né, que agem dessa forma com suas esposas. O homem é a coroa de Deus e a mulher é a coroa do seu marido. Então, a coroa fala de honra, né? Fala que o homem é a coroa de Deus, mas a mulher é a coroa do seu marido.
aquele homem que tem a sua esposa e entende que Deus, quando ele viu que o homem estava sozinho, ele tirou da sua própria da costela de Adão uma companheira, uma amiga, e não uma mulher para ser maltratada, né? Não um ser. Deus não criou a mulher para ser maltratada pelo homem, e sim para ser amada, porque viu que ele estava sozinho, que ele não estava completo, que o Adão, por mais que ele vivesse bem ali no paraíso, faltava alguém para completar o homem. E Deus não fez um ser igual ao homem. Ele fez um ser, uma criatura que completava o homem, né? Aquilo que faltava no homem, Deus colocou na mulher. Então, o homem que, exemplo para Deus, né, que é padrão bíblico, ele teme a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se o homem teme a Deus, ele vai ser sábio. E se ele for sábio, ele vai botar em prática tudo aquilo que ele aprendeu, né? Não basta a gente ser inteligente, a gente precisa ser sábio. A gente precisa analisar aquilo que a gente deve fazer e colocar em prática. Aí sim, a sabedoria, né? Colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, para que a gente possa dar bons frutos. Então, esse homem, ele ama a Deus. Ele entende que em primeiro lugar vem Deus. Ele tem a Deus como seu primeiro amor. E porque ele sabe amar a Deus, consequentemente ele vai saber amar sua esposa, porque ele conhece o autor do amor. Quem não conhece o autor do amor e não tem um relacionamento, não ama o autor do amor, não conhece o amor. Porque lá em Coríntios diz que o amor tudo suporta, né? O amor, ele aguenta, ele suporta. Então, por quê? Por que a gente aguenta e suporta? Porque a gente conhece a Deus. Esse Deus que nos amou, que tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, por amor ao mundo. Então, se a gente se relaciona com um Deus que é amor, consequentemente a gente vai ser amor também, porque a gente vai refletir. O homem reflete a Deus, ele é a coroa de Deus. Se ele reflete a Deus, ele vai ter as características também de Deus, né? Ele vai ter a característica de Cristo, porque ele é a coroa de Cristo, o homem é a coroa de Cristo. Então, então se ele está em analogia com o homem, o homem e a mulher está em analogia com Jesus e a igreja. Então, as características de Jesus, a mente de Cristo, baseia-se em um homem obediente, um homem humilde, um homem doce. E aí a gente vê, né, em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O homem, exemplo, ele e a casa dele servirão ao Senhor. É um homem que a base dele é todo o reino de Deus, é servir a Deus, é amar a Deus, é temer a Deus, é refletir a glória de Deus, refletir a luz de Cristo. Então, porque ele está ligado a Jesus, por esse homem estar ligado a Jesus, ele vai dar muito fruto.
Aonde? Em todas as áreas da vida dele. E primeiro vem Deus, depois vem o homem, depois vem a mulher, depois vem os filhos. Se ele cumprir aqui em cima o amor a Deus, a obediência a Deus, o temor a Deus, consequentemente, ele vai cuidar dessa esposa bem, ele vai amar, ele vai entender que depois de Deus vem a esposa dele e depois os filhos, né? Esse homem, ele é protetor, ele protege a esposa, ele ama a esposa, ele cuida da esposa, ele tem carinho com a esposa, né? Aí eu já falei do amor sacrificial, né? E a gente vai ler a passagem do amor sacrificial. Maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5:25. Então é aquilo que eu já falei. Jesus amou a igreja e porque ele amou de verdade, ele se entregou por ela. Assim é o homem. O homem que é padrão bíblico. Ele ama essa esposa, ele ama Deus, consequentemente ama a Cristo e ama a sua esposa. Entendendo que ela é uma carne com ele. Esse homem, ele é responsável e trabalhador. Esse homem, ele não dá lugar à preguiça. E ele sabe que por mais que a mulher seja sua adjutora, sua cooperadora, a mulher exemplar, ela também tem seu negócio, mas ele entende que a provisão da casa vem dele. E aí a gente tem um versículo bíblico que fica em Provérbios 24:27. Terminei primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua família. Por quê? Porque ele entende que para o homem se casar, para ele ter uma união, ele precisa ter uma estabilidade antes. Para que aquela família não passe por desgastes emocionais, por desgastes financeiros, mas que eles possam viver em paz, em harmonia, tendo toda a provisão necessária. Então a Bíblia, ela aconselha que o homem primeiro se estabilize, trabalhe e se estabilize, né? Ele fala aqui que primeiro ele construa, né? Erga a sua lavoura e depois constitua família, para que aquela família não passe problemas financeiros por ele não ter condição de cuidar da família, entendendo que por mais que a mulher ajude, a mulher de Provérbios 31, ela tem um comércio lucrativo, ela tem vários negócios, ela é uma mulher empreendedora, uma mulher de visão, mas Deus confiou o lar à mulher. E ela vai ter momentos de gestação, momentos que ela vai estar com um bebê pequeno, e ela precisa a prioridade é que ela cuide dessa família, cuide desses filhos, cuide do lar. Então, vai ter momentos na vida da mulher que ela não vai poder estar ali trabalhando e quem tem que suprir o lar é o homem. Então, a Bíblia instrui que essa família esteja estabilizada financeiramente antes de começar uma família, para que não haja conflito, para que não haja desgaste emocional, esses filhos não sejam desgastados por isso, a esposa não seja desgastada por isso. Para que haja harmonia familiar, né? Para que haja paz, para que haja sossego, tranquilidade dentro daquele lar. Entendendo que o homem e a mulher são uma equipe.
E os dois vão compor, né, aquela família, em trabalho, em cooperação, mas entendendo que do homem vem a provisão e a mulher o cuidado, o governo, a administração da casa. Esse homem, ele precisa ser amoroso. Marido, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Isso está em Colossenses 3,19. É nos tempos difíceis que o marido brilha com o cuidadoso com as palavras para sua esposa, as ações para não machucar. Então é nos momentos difíceis que esse marido vai brilhar. E aí a gente vê na Bíblia um homem exemplo disso, é Eucana, marido de Ana, pai de Samuel. Esse marido, ele tem uma mulher que Deus fecha a madre dela, fecha o útero, né? Então essa mulher não gera filhos. E naquela época, uma mulher que não gerasse filhos é vista como uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não desempenha a função de gerar frutos, né? Porque o casamento, ele precisa gerar frutos. E os frutos são os filhos. E uma mulher que não gera frutos é uma mulher, é uma família disfuncional, né? Então, esse homem, ele via que a mulher estava numa tristeza profunda porque não gerava, anos e anos que não gerava. E em vez de ele maltratar ela, ele tratar ela com aspereza, não, ele, quando ele ia sacrificar no templo, ele dava porção dobrada para ela. Então é um exemplo de um homem amoroso. Ele dava em dobro para a esposa, né? O tempo que ele podia, ele ia lá almoçar com ela, para que a presença dele confortasse o coração dela que já estava amargurado por não ter filhos. Então Eucana é um grande exemplo de amor, de cuidado, de carinho que o homem precisa ter com sua esposa. Ele é o homem mais exemplar da Bíblia, é Eucana. E a gente vê também mais 3 homens que eram homens exemplos, porque Deus também fechou a madre de Sara, fechou a madre de Rebeca e fechou a madre de Raquel. As 3 não geravam, demoraram para gerar. E só depois que seus maridos intercederam por elas, que elas geraram. Então, a Bíblia diz, então Abraão orou e Sara engravidou. Então, Isaac orou e Rebeca engravidou. Então, Jacó orou e Raquel engravidou. Então, um bom marido, ele é intercessor da sua esposa. Ele intercede para sua esposa. E como ele é um homem bom, amoroso, respeitoso, teme a Deus, é um homem sábio, ele pede e Deus concede, né, a sua oração. Nesses 3 casos aqui dos heróis da fé, né, que são Abraão, Isaac e Jacó, eles são intercessores de suas esposas. Nós vemos também Boaz, né, que é o resgatador de Ruth. Então uma moabita, ele é um homem que ele honra essa mulher. E ele diz que por causa das virtudes dessa mulher moabita, dessa catadora, no caso ela catava, né, espigas, porque veio de uma outra cidade com sua sogra
Noemi, e era uma mulher que largou os seus deuses para servir a Deus, acompanhar sua sogra, e como ela era exemplar aos olhos dele, ele falou: todos saberão que tu és mulher exemplar. Ele tem um outro momento que ele também, que tu és mulher virtuosa. Ele fala que ele não vai descansar enquanto ele não resolver o caso dessa mulher. Então, são homens que a gente vê que dão valor à mulher virtuosa, que dão valor às suas esposas, porque temem a Deus, e entende que uma mulher, quando ela tem virtudes, ela é uma mulher que agrada a Deus, e por isso eles a honram. Então, nesses 4 casos aqui, a gente vê Eucana, nesses 5 casos, Eucana, Abraão, Isaac, Jacó, Boaz, são homens que honram as suas esposas, né? Não só com palavras, quando eles estão ali em 4 paredes, na sua intimidade, mas honram as suas esposas em público, né? Para que todos vejam, para que todos saibam que tu és uma mulher virtuosa. Foi o que Boaz falou. Então, sabedoria e respeito. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-na com honra, como parte mais frágil. Então, a Bíblia diz que nós somos uma parte mais frágil, uma flor que precisa de cuidados, precisa de ser regada, precisa de amor, precisa ser adubada. E co-herdeira dos dons da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas tuas orações. Então, aquele marido que maltrata a sua esposa, ele diz para ele ser sábio no convívio, porque a gente sabe que o convívio ele é maçante, surgem as dificuldades, os problemas, as tribulações, as aflições. Então, a gente sabe que o convívio do casamento ele é difícil, mas o que a Bíblia diz? Lá em 1 Pedro, no Novo Testamento, 3,7. Sejam sábios. E a sabedoria vem de onde? Do temor a Deus, do amor, de amar a Deus. Então, sejam sábios no convívio com suas mulheres e trate com honra. Honre essa esposa. Entendendo que ela é a parte mais frágil, né? E que elas são co-herdeiras nos dons da graça, da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Então, o homem que não honra, não tem sabedoria com sua mulher, não entende que ela é frágil, que ela é a parte frágil, mesmo ela sendo resistente, mesmo elas suportando o peso da cabeça, elas são frágeis, elas precisam de carinho, de amor, de cuidado. E por que Deus me tocou de fazer esse vídeo? Essa palavra veio do coração de Deus. Por quê? Para a gente ter, os homens terem uma régua, terem um padrão, né? Nosso padrão aqui na Terra é Jesus. E Jesus era um homem humilde, era um homem sábio, era um homem obediente a Deus. E ele só fazia aquilo que ele viu o pai dele fazendo. Então, se o homem se espelhar em Cristo, que é o cabeça e o noivo da igreja, ele também vai ser um bom marido. Ele vai honrar sua esposa, ele vai se sacrificar por ela, ele vai sustentar aquela esposa. Nos momentos difíceis, vai ser o momento dele brilhar, porque ele cuida, ele ama aquela esposa como Cristo ama, cuida e se sacrificou por aquela igreja. Então aqui é um padrão bíblico de como o homem deve cuidar da sua esposa,
meditar nesses versículos, entender que eles precisam ser sábios nos seus lares, entendendo que o nosso lar é um pedaço do céu, né? O nosso lar, as bênçãos de Deus, elas começam aqui, dentro da nossa casa. Aonde? Dentro da nossa casa. A gente refletindo a glória de Deus, refletindo a luz de Cristo, exalando bom perfume, tendo uma vida coerente com os ensinamentos de Deus, sendo um marido coerente, né? Naquilo que Deus ensina o homem, o ensinamento de Cristo, né? Que é o nosso padrão de excelência, é a estatura de perfeição do varão perfeito, é onde a gente quer se espelhar. Então, se o homem temer amar a Deus, consequentemente ele vai saber amar a mulher. E se ele se espelhar em Cristo, como Jesus tratava a noiva, ele também vai saber tratar a sua esposa, visto que Deus entrega, né, o governo da casa ao homem. Ele é o sacerdote daquele lar. Ele precisa ensinar sua esposa, os seus filhos. É a obrigação do marido. Deus entregou isso ao marido, ensinar a esposa, ensinar os filhos. Seu cabeça. Assim como Jesus dá direção para a igreja, a gente não toma decisão nenhuma na igreja. Todas as decisões da igreja vêm do cabeça que é Cristo. Assim como as decisões da casa, do lar, né? Mas vem do marido. A disciplina a Deus, o temor a Deus, são os legados que o homem deixa para a mulher. Ele vai ensinar a esposa a servir na casa de Deus, porque ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele vai ensinar a esposa. E mesmo que ele tenha uma esposa descrente, ele santifica a esposa, ele santifica o lar, né? Ele intercede por aquela esposa. E as orações dele são ouvidas por Deus. E Deus concede os desejos daquela casa. Ele supre as necessidades da sua esposa. Assim como Jesus supre as necessidades da noiva dele, né? Entendendo que a nossa casa precisa de paz, de tranquilidade, de sossego, para que aqueles filhos cresçam sem trauma, sem grito, vendo o pai cuidando bem da sua mãe, amando ela. Assim, consequentemente, serão homens que vão honrar suas esposas, vão ensinar aos seus filhos a honrarem as suas esposas, porque é uma coisa, é um efeito dominó, né? Se aquela família vê que o pai não trata bem sua mãe, às vezes a mulher, ela não quer nem casar por isso, porque ela já é traumatizada. O homem que vê o pai maltratando a mãe, pode ser que ele futuramente, ele também tenha, ele maltrate suas esposas, porque foi o padrão que ele recebeu em casa. Então uma coisa gera outra, leva a outra, é um efeito dominó. Então a gente precisa entender que a gente tem que passar o legado de que é bom obedecer a Deus, é bom a gente saber o que a gente precisa fazer e botar em prática. Porque com essas atitudes, toda a família vai ser abençoada. O marido vai ser abençoado, a esposa vai ser abençoada, os filhos vão ser abençoados e a descendência, até 1000 gerações vão ser abençoadas, né?
Então é isso, gente. Eu espero que essa palavra seja a base para mulheres que querem iniciar um relacionamento e precisam de um parâmetro, né? De um parâmetro do que é um marido bíblico, um marido exemplo para Deus, não os padrões do mundo, mas um marido exemplo para Deus, que cumpre princípios bíblicos, que cumpre princípios do reino, que cumpre aquilo que Deus desenhou para a família, para o marido, para a esposa, porque Deus fez um desenho, né? Ele estruturou, ele fez uma estrutura e cada um compõe essa estrutura obedecendo a Deus, aquilo que Ele pediu, aquilo que Ele deu ordem para que a gente faça na terra, para que aquilo seja bom aos olhos de Deus. Então, que essa palavra possa germinar no coração dos homens, para que eles sejam sacerdotes das suas casas, para que eles amem suas esposas, para que eles sejam abençoados pelas atitudes que eles têm dentro do seu lar, de temor a Deus, de exemplo, de temor, de amor, de sacrifício. E, consequentemente, vão viver as bênçãos, as maravilhas, porque tudo que Deus quer é um relacionamento com a gente, para nos abençoar, para nos entregar todas as bênçãos retidas no mundo espiritual e para que elas se materializem aqui na terra e elas possam jorrar daqui até a eternidade. Vamos orar, gente? Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa palavra, Espírito Santo, que nos conduz, nos ensina, nos molda conforme Teu Filho amado Jesus. Tudo isso aqui, Senhor, não vem de mim porque eu não tenho nada para oferecer. Mas, Senhor, aqui eu estou fazendo a Tua vontade, eu estou obedecendo, Senhor, ao Teu manual de vida, a palavra que o Senhor nos deixou, para que pudéssemos viver nessa terra, sabendo tudo aquilo que precisamos fazer, Senhor, e principalmente com as nossas famílias, que é o nosso primeiro ministério na terra. Foi aquilo que o Senhor desejou, desenhou para o homem e para a mulher, era constituir uma família, ser uma só carne, gerar frutos, e que esses frutos também pudessem ser para o louvor e para a glória de Deus. Ô Senhor, obrigada por tudo, Deus. Entra, Senhor, na família, entra na casa, Senhor, de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, de cada inscrito, Senhor. Oh, Jesus, obrigada por tudo, Jesus, por ser nosso exemplo, Jesus, na terra. E para que a gente possa, Senhor, seguir. Assim como Tu amou a igreja, cuidou da noiva, se sacrificou pela noiva, que nós também, Senhor, possamos estar ligados a Ti e que a gente possa dar muito fruto nessa terra, Senhor. Que a gente possa exalar o Teu bom perfume, Senhor, para que a gente possa ser luz e sal nessa terra, Pai. Exemplo para gerações futuras, Senhor. Que as gerações futuras possam olhar para nós, Senhor, e ver, Senhor, em nós, homens e mulheres que buscam analisar as escrituras e não só analisar, mas obedecer, para que as nossas vidas, a Bíblia diz que aquele que ouvir e obedecer comeriam do melhor dessa terra. Então, Senhor, que muitas pessoas, muitas famílias, que eles possam, Senhor, ouvir, que eles possam temer, Te obedecer e que eles possam viver o melhor de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, nós agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque Ele morreu, ressuscitou e vive. Ele está no céu e voltará para buscar a sua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. A paz, até a próxima. Segunda-feira a gente tem mais um vídeo em nome de Jesus. Se assim for da vontade de Deus. Amém.